Olá, Sagitário. Vamos fazer a sua leitura, uma leitura rápida. Vocês sabem, eu sou a Yuripa Alves e eu tenho um canal no YouTube que falo de tarô. Eu falo pouco, eu faço assim um apanhado, porque é uma energia num todo. Então, tem coisas que você vai assistir e vai dar um despertar. Tem coisa que não vai bater com você, e daí você joga pro universo. Porque quando a leitura é na sua energia, lá no meu contato da minha bio, eu falo muito disso, né? Lá tem meu contato e lá a gente pode fazer uma leitura na sua energia. Com casa, nós estamos falando de Sagitário, e Sagitário, ele é a casa 9. E quem tem mapa vai saber, né? As casas, nós temos as 12 casas. Estamos falando de Sagitário. Sagitário, quando nasceu, o Sol estava em Sagitário, né? Na casa 9. Mas tem Lua, tem Ascendente, tem meio do céu. Você tem 12 casas, né? Tem a Vênus, que é muito importante, é como você ama, né? Como você trata as pessoas que você ama. E aí são infinitos. O tarô, eu gosto muito do tarô alquímico, porque ele fala muito das casas, mas é uma leitura longa. Você vai fazer uma leitura, né? A gente demora aí 2 horas conversando e falando, né? E entendendo por que que aquela casa enfraqueceu, por que que aquela casa tá assim ou assim, né? E a gente segue. Então, a gente vai fazer a leitura de Sagitário. E é assim, o que bater com você, tá bom? Eu faço com muito amor, muito carinho. É uma coisa que eu estudei e estudo é uma alegria só. Então, quando a gente faz tudo que a gente faz com paixão, né? Tipo, eu vou trabalhar todos os dias. Nossa, eu vou assim encantado. Por quê? Porque eu gosto do que faço, eu amo o que faço. E aí não tem sacrifício em ir, né? Eu fui cabeleireira por muitos anos. Aqui tem pessoas que me conhecem de quando eu fui cabeleireira. E ser cabeleireira por mais de 30 anos foi assim uma paixão. Mas teve um dia que despertou uma outra coisa por acontecimentos. E eu fui estudar e sempre eu gostei. O tarô sempre teve na minha vida. É a numerologia, a alquimia. Eu gosto muito de estudar os astros, saber, né? Da linhagem. Agora, tipo, nós vamos ter uma lua em touro, uma lua cheia em touro. Então, olha, é momento de realizar, porque touro é a casa do dinheiro, é a casa 2 de qualquer né? Quando você vai, é a casa 2. Então, a casa 2 ela é a casa do dinheiro. Mas não é que todo touro mas o touro ele sabe lidar, né? Ele é terra, ele é afirmação, ele é concretização. Então, o sagitariano, ele é fogo. E eu tenho a lua em Sagitário, muito bom. E o sagitariano, quando ele fala assim, eu vou, ele já foi. Já tá com a mochila nas costas. Porque ele é representado pelo, né? um, uma flecha, né? Um cupido que acerta uma flecha. Então, os signos de terra e fogo, eles são mais determinados. Mas o que eu te falo? Você pode ser sagitário, mas você pode ter muita coisa em água ou em ar. Aí você não é muito determinado. Por quê? Porque você tem outras casas. Então, quando você sabe do teu mapa, e hoje é muito fácil, você adquire com um bom astrólogo, ou
até, né, no YouTube tem, né, no YouTube tem. Mas isso é muito importante para você saber onde você, né, onde você age. A gente está aí com os planetas alinhados, numa situação bem complicada, ou não. Porque quando complica uma coisa, qualquer situação que complica, é sinal de que ela vai resolver. Então a gente fala, poxa, eu tô vivendo isso, eu tô vivendo aquilo, né? Aquilo, nossa, tem anos que eu tô naquela situação, e é a mesma coisa. E aí, tipo, piora. Aí você entra em desespero, mas é ótima a piora, porque a piora é sinal de que vai resolver. Entendeu? Então, tipo assim, a carta da torre, são umas cartas mais, a carta da torre, a carta da morte, que é a carta da transformação, morte não existe, né? Quer dizer, ela existe, mas aqui no tarô não se fala disso. Não se fala de final de ciclo, e é mesmo. Mas também o baralho, eu estudei o baralho, o Alenormand. Ele fala mais de, ele é mais, mas eu prefiro às vezes tirar eles junto quando eu tô com uma pessoa, a pessoa tá do meu lado, a gente representa por que que aquela casa tá enfraquecida, por que que aquela casa tá mais forte, aquela casa tá mais fraca. Então a gente vê bastante, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Isso é um conselho. O tarô não adivinha, não determina nada. Ele vai te aconselhar no momento que você está em crise. Ninguém procura uma taróloga ou uma cartomante. Não ligo o que me chama de cartomante, porque tá tudo maravilhoso. Não, quando se procura, tem algo ali que tem uma vírgula, um negócio, sabe? E a gente tenta a resolver junto, a gente falando, conversando, lendo os arcanos. Olha, na tua casa tal tem um negócio, então é por isso que de repente você não vê isso, né? Isso não- e ali aquela casa ela tá é igual um rio quando tem uma pedra, cai-se uma pedra, cai uma árvore. E aí, o que que a água faz? Tem aquele tronco de árvore ali, a água dá volta nele e vai, segue o destino dela. Não é o que nós devíamos fazer, mas nós queremos tirar aquele tronco todo, e a gente fica empacado ali no tronco, a gente não dá a volta. Pedra não sai do lugar. Você simplesmente muda o teu trajeto. Porque querer uma mudança, né, do outro, sempre a gente quer mudar o outro, né? Não quer, a gente não quer mudar a gente, mas o outro, a gente quer mudar mesmo. Então, e sempre quando a gente quer essa mudança, a gente tem que pensar, bom, e eu? Onde eu tô? Né? Onde eu encaixo ali? Por quê? Eu tenho que me rever, porque as mudanças elas começam dentro de mim. E tem coisas muito pesadas, né? Tem tanta coisa. Mas sem mais delongas, vamos ver a energia. Uau! Olha, tua primeira energia, Sagitário, família, é o 10 de ouros. Aqui você está em família. Aqui, nossa, aqui, meu Deus, né? Andar os cachorrinhos, né? Aqui você vai entrar, ó, tem né? Aqui você vai entrar num lar. Então, o que? Você está procurando um lar. Quem sabe você vai casar? Vamos ver. Um valete de copas. O valete de copas, ele traz uma energia de um ser bem jovem, ou então com a mente jovem. Porque tem gente aí, né? Olha, eu tenho 60 anos, mas eu olho no espelho e falo, 60 anos? Alguma coisa está errada, porque... né? Mas daí você começa a olhar os sinais e... Só que
a pessoa mantém jovem, mas a responsabilidade, você pode manter a mente jovem, mas a responsabilidade não tem como, né? Você, com tanta vivência, você fala, poxa, eu já passei pelaquela parte, então eu preciso aprender. O Valete, ele é assim, ele é muito encantador, mas cuidado, porque não se escreve muito o que ele diz. Ó, ele tem uma copa, dentro tem um peixe, que o peixe, né, o peixe nada, o peixe é fluido. Ele tá aqui perto da água, ele é água, né? Ele representa a água. Ele com a cabecinha coberta. Então, o que ele fala, não. Então, se você tem aí um eterno adolescente, ele pode ter 80 anos. Então não se escreve muito o que ele fala, não, porque ele pode mudar de opinião. E nós devemos mudar de opinião. Só que a nossa opinião, ela não pode atingir, né, muita coisa em nossa volta. Você muda, né, quando é para você, né? Então vamos lá. E aqui você tem o Papa, que é a justiça. O Papa, ele é a justiça divina. O Papa é aquele que fala e todos ouvem. Você já viu quando tem qualquer noticiário do Papa, todo mundo ouve, porque o Papa ele é uma, ele é um arcano que e ele é uma pessoa, que ele é um arcano, mas ele é uma pessoa que aonde ele vai ele é ouvido. Então, tipo, né, a gente tá aí um pedaço eu acho que não tem um pedaço. Acho que o mundo está em guerra, porque isso respinga sobre nós, né? Mas ele fala da guerra, ele fala da paz, ele vai falar com qualquer pessoa. Ele estuda. Ele já fala português, né? Eu falei, nossa, que maravilha. Ele já fala português, então é uma pessoa que fala e todo mundo ouve, porque ele tem esse poder de falar. Então, é maravilhoso, né? Então, o que que acontece? Ele é o 5, ele é o Papa, ele é um arcano maior. Vamos ver aqui. E olha, depois desse arcano, depois que o Papa fala, aí você tem um presente que não chegou ainda. Esse é o Ais. O Ais e o Papa, ele vai dizer para você que você tem que se ouvir mais, que tem muita coisa dentro de você que você não ouve, aí você externa tudo. Tudo você externa, porque o Papa ele externa tudo, né? A gente não sabe o que ele pensa, a gente sabe o que ele fala, né? Ele vai fazer uma viagem, né? Outro dia ele estava, acho que lá no negócio da guerra, então ele fala, aquilo ali é estudado, que ele vai falar, ele não pode falar qualquer coisa em qualquer lugar. Então você tem aqui esse presente, você tem aqui uma guirlanda, tem alguém que te espera. E aí, aí vem completar aqui, ó, o 10 de ouros, que é a família, né? Então, o ouro, ele é uma coisa muito boa. Então, família é uma coisa boa, ou não, né? Também. Às vezes é ali dentro que às vezes não, é ali dentro da chamada família que nós temos pendências a resolver. Ser o Papa ouve, mas ele também fala. E tudo que ele fala é muito escrito, é muito estudado por uma equipe grande. Então, aqui pede que você, né, não saia aí falando tudo que a gente gostaria de falar. Então, vigie um pouco essa fala, porque você está em família, tem aqui, né? Então, é na família. Aqui é na família. E é na família que a gente tem que ter mais cuidado. E tipo, né? Tem tanta coisa para conversar, né? Mas, olha, representando o teu 10 de ouros, que é a família, você tem a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é maravilhosa. Só que aqui, nessa leitura, como ela vem embaixo do 10 de ouros, que é a carta da família, ela está travada.
Ó, todos os seus elementos dormem, né? Olha, terra, né? Fogo, terra, água e ar, que são os elementos que regem todo o planeta, eles estão dormindo nas nuvens, ó. E as esfinges estão aqui segurando e você tá aqui esperando que essa roda roda, né? Tipo, para você chegar no Papa, para você chegar no valete de copas. O valete de copas é um adolescente muito alegre, muito feliz. Então, a gente nunca deve deixar a nossa criança interior, nosso adolescente interior morrer. Devemos, que nem o Papa, dar uma reescrita, né? Reescrever a história dele. Olha, tem coisas que eu fiz e hoje eu não faço mais. Tem coisa que eu pensava, hoje eu não penso mais. Então, a roda da fortuna também é um arcano maior, junto com o Papa, que é um arcano maior, que é uma carta que fala mais com você. Então, tem algo na tua vida que tá meio empacado, sabe? E isso está te incomodando como, né, me incomodaria. Ó, esse é o 4 de ouros. O 4 de ouros, ele vem te dar um conselho muito bom. Para você, como você tem ali o 10 de ouros que está da família e você tem um as de ouro que você deve estar esperando algum dinheiro entrar, você está esperando, alguma coisa você está esperando. E essa carta, ela vem do lado da roda da fortuna. Como a roda tá travada, o dinheiro não entra, não entra. E aí o que você tem que fazer? Pegar o que você tem e segurar. Porque em muitas leituras, quando a gente está tete a tete ali conversando, essa carta ela nos remete à carta da escassez. Mas aqui não, aqui ela pede, ela não é a carta, ela é a carta da escassez, não, ela vai, dependendo da leitura, ela, né, fala, ó, tá faltando dinheiro na tua vida. E o que tem, você tem que segurar. E ela sai embaixo do valete, que é o adolescente da história, que é o que vai fazendo, né? Então, tem uma grana, precisa segurar que vai vir uma coisa aí, ó. E você passa por um coração ferido. Esse coração ferido, ele tá embaixo do Papa. Você falou demais já. Você já entrou num túnel que te trouxe muito dissabores. Deixou o coração doendo, né? Ouviu coisas que ele sai embaixo do Papa. Você pode ter ouvido coisas que doeu. Você pode ter falado coisas que feriu outras pessoas, pessoas que você ama e você tá pensando. Porque é igual eu falei, aí, o Papa ele traz essa energia, né? De falar, de rever o que falou, para não voltar atrás. Ele tem né? Ele tem uma equipe muito grande que sabe o que vai escrever, sabe o que vai dizer. Então aqui você disse coisas que magoou muita gente. E se magoa também, porque quando a gente magoa o outro, a gente é o primeiro a ser magoado. Quando aquilo chega até o outro, independente de tipo, eu não tô nem aí, independente disso, você está numa situação de dor. Uhum. E aqui você tem um 8 de espada. O que você fez? Com quem eu tô falando e com quem essa leitura ela é. Aqui você tinha 8 espadas. Você tinha. O que acontece? Você tinha com que lutar. Lutar não é cortar pescoço, não é lutar tipo na mente, lutar para falar. Mas aí o que aconteceu? Você se fingiu de morta, entendeu? Então você disse, eu não quero nem ver isso e eu não vou mover uma palha com isso, eu não vou fazer nada. E ela sai embaixo do teu ás de ouros, que é o começo de alguma coisa muito boa que vai estar.
E essa energia, ela sai do lado do coração ferido. Então, aqui sem dúvida nenhuma, você está num embaraçamento bem complicado. Aqui você tá dentro da família. É lá dentro da família que causou esse dano. Você falou demais porque o sagitariano, ele é fogo, né? Ele é expansivo. Aí quando ele viu, ele já falou, quando ele viu, ele já fez, quando ele viu, ele já foi. E aí isso trouxe para você um coração ferido e na hora que você precisava tomar uma atitude tipo, lutar com isso que te deram, você não lutou. E aí, olha, aqui você está na água, né? Essa carta é uma carta de peixes. Então, e você está na água. Bom, eu acho que é. Gente, eu tenho uma colinha ali, porque toda carta ela tem um arcano, né? Eu não lembro se ela tá se é de peixe, mas é uma carta de água. Então, e você é fogo. Então, aqui precisa apagar esse fogo, né? Apagar esse. Mas ela tá toda de vermelho, que é o chakra da Kundalini, esse coração, né? Vermelho. Então, Sagitariano, olha, com quem eu estou falando, falou demais num momento que não, que tinha que ficar mais quietinho, né? Mas isso foi na família. Essa família é a sua pode não ser. Porque família não é aquilo que nasce no mesmo, dos mesmos, né? Vó, bisavó, tio, primo, não é só isso. Tem uma família que a gente adota, uma família espiritual que a gente adota. E daí que a gente chama de amigo, essa família é maravilhosa. E às vezes foi lá que você feriu uma pessoa que você ama muito, porque quando eu finalizo aqui, né? Essa leitura vai finalizar aqui. Você está machucada. Ó, esse coração é seu. Então, ou for você ouviu ou você falou em algum lugar que se chama família. Ela pode ser espiritual ou pode ser carnal mesmo. Entendeu? Então, vale a pena rever sabe, se alegrar com esse valete de copas, né? Que é água. Aqui sai muita água num signo de fogo. Então, vamos apagar um pouco esse fogo, vamos deixar essa alegria aqui, né? Tomar conta da gente. Aqui, essa leitura não é relacionamento, essa leitura é uma situação que está acontecendo na sua família. É igual eu estou dizendo, ela pode ser carnal e pode ser espiritual. Ou você feriu ou foi ferido. Quando a gente fere, a gente é ferido, não tem jeito. Né? A gente quando fere, esse tarô é de Radway, tá? Esqueci de falar. E eu preparo o tarô antes de começar. Então, daqui a pouco eu vou fazer outra leitura, com outro tarô. Olha, eu desejo para vocês um ótimo feriado. Eu desejo para você que essa leitura bate, que você possa rever isso, né? Que foi no antes né, no fulgor de falar, que você falou é claro que dá para melhorar, mas às vezes ficam as pessoas para trás que a gente amava tanto, ficam, né? Então às vezes a gente causa um dano e esse dano ele causa para nós mesmos. Mas a vida é assim, vamos seguir. Tá bom? Sagitarianos, um ótimo feriado, um ótimo final de semana, né? Vem aí com feriadão prolongado, tá meio friozinho por aqui. Beijos de luz, ó. E seja na sua vida a mudança que você quer para o mundo. Começa dentro de você, tá bom?
Eu tô falando meio comigo, eu tenho uma lua em Sagitário. Então, sabe, calmar os ânimos, né? Vamos ali, né? Pedir desculpas, ser desculpado e, né? E claro, não é porque eu vou desculpar alguém ou eu vou perdoar. A palavra perdoar é, né? Meio que se sentiu tal, ou perdoar. Perdão é para. Nem Deus perdoa, nos dá uma outra chance. Então, Deus tá aqui para ficar perdoando pecado, você vai lá, pá, pá, pá. Aí, ai, meu Deus, me perdoa, né? Aí Deus perdoa. Não, Deus nos dá uma nova chance de viver e passar por aquela situação uma nova pessoa, né? Fazer uma transmutação e passar pelaquela situação uma nova pessoa, tá? Então, tipo, e também uma pessoa que feriu muito, que ela vai ferir, porque às vezes alguém que feriu uma vez, ele vai ferir sempre. Deixa pra lá, entendeu? Olha, eu não sinto, sabe, eu quero que Deus abençoe todos, né? Graças a Deus. Mas na minha vida, nas minhas festas, nos meus almoços, essa pessoa não vai estar mais. E isso é muito saudável, tá bom? Ó. Beijo de luz para vocês, sagitarianos. Um ótimo fim de semana, tá? Vamos às mudanças. Beijo grande.